Boa tarde a todos, eu sou o Diego Santana, operador do canal no YouTube com o nome de Conjuntura Política e Econômica. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, aperte os sinos para receber as notificações e lá nós temos todos os tipos de informações que movem o nosso cenário político no Brasil de uma forma geral e muitas vezes, quando necessário, no resto do mundo. Meus amigos, em primeiro lugar, uma tarde maravilhosa a todos, nesse tempo bem úmido apesar do sol, e vamos falar um pouco sobre a questão desse período aí, que é praticamente a reta final, né, da nossa campanha eleitoral, e a cada dia que passa representa um dia a menos nas devidas proporções da respectiva eleição do dia 2 de outubro, onde, se Deus assim permitir, iremos eleger Jair Bolsonaro presidente da República no primeiro turno. Nas respectivas circunstâncias, podemos sobrepor razões que envolvem o seguinte: muitos tentam querer colocar o próprio nosso presidente como segundo plano e como seu crescimento nas pesquisas tivessem vindo a partir de agora. Na verdade, nós sabemos em todos os sentidos o apoio incondicional de Jair Bolsonaro desde o começo de seu governo, onde inúmeros pacotes que envolvem a reforma estrutural e institucional desse país vem sendo aprovado por boa parte da população brasileira, e isso reflete o apoio de um brasileiro que quer realmente um país independente, um país industrial, um país que produz e que não sofre as consequências das crises globais. E durante esse período de pandemia, provamos que somos capazes de atingir números estratosféricos, mesmo mediante as adversidades sanitárias que foram impostas por figuras que tentam, de alguma maneira, dominar o mundo, e também por pseudos intelectuais que querem seguir somente um contexto imediatista. E dessa forma se mostra desde o princípio que o presidente da República nunca deixou de ter razão mediante as suas colocações, a começar pelo fato que os números da economia só não estão mais satisfatórios devido às razões da pandemia, mas que o governo vinha buscando os devidos caminhos para não quebrar o ciclo econômico. Isso é público e notório, e foi criticado por isso. Afinal, se você quebra a economia, como que você vai ter produtividade de bens e serviços? Consequentemente, você vai sofrer retração. E quando existe contracionismo, austeridade, competência e, acima de tudo, planejamento, você atinge as metas que são necessárias. E isso gera grandes frutos na economia. O governo não joga dinheiro na economia de forma desenfreada, querendo agradar suas medidas populistas para depois criar um suposto legado, que é onde o principal adversário, digo principal adversário no sentido do seguinte, que é o que mais tem número de seguidores se comparado aos demais candidatos que são seus respectivos corredores. E tem um outro candidato a presidente que fala que é um erro o Tesouro Nacional, em um ano, pagar mais de 500 bilhões via Tesouro Nacional da dívida pública interna. Então, o que ele sugere? Que o Brasil dê calote nos compromissos que assumiu pelas incompetências fiscais que ele mesmo critica, que foi deixado por um governo que ele fez parte e que anteriormente ele tanto defendia, dizendo que o então presidente não roubava, mas deixava roubar,
e hoje já diz que roubava, com certeza nós sabemos que esse cidadão, ele pleiteia cargos e tenta ser sempre o dono da razão mediante os acontecimentos políticos, onde apenas os bons frutos lhe são convenientes de querer ser o pai. E um presidente assim, o Brasil não necessita, não é verdade? Aquele candidato do PDT que é debochado nos debates e muitas vezes comete uma série de abusos e desrespeitos na sua forma de se colocar, mas como ele tem um discursozinho de efeito, as pessoas que são simpatizantes da esquerda acham que isso é cabível dentro do contexto. Enquanto, por outro lado, nós temos um presidente da República que a todo momento vem buscando resgatar a soberania nacional para contribuir para que a justiça social seja feita nesse país. E o que seria a justiça social? Não utilizar somente a Constituição como uma retórica contrária à supremacia, mas sim prevalecer a verdadeira supremacia, com todos os direitos e deveres devidamente assegurados. 7 de setembro é muito mais do que o segundo centenário da independência do Brasil. 7 de setembro representa a nossa liberdade, a liberdade de uma história que se escreve a partir de 2018, quando a população mobiliza através das ruas o seu cansaço da velha política partidária, que foram, a todo momento, dominadas por governos socialistas e por partidos fisiológicos que conduziram a política de forma maléfica, transformando a fisiologia em governabilidade, o que permitiu o aparelhamento do Estado brasileiro e a distribuição dos grandes interesses que lotearam a máquina pública para favorecer determinados grupos que contribuem para a queda da concorrência de mercado, inibindo o crescimento de inúmeras outras figuras que são capazes de colocar a matéria-prima distributiva, visando gerar concorrência, mais empregos e mais estabilidade. São esses os frutos que nós colhemos de uma árvore que apenas se apodreceu porque não foi devidamente podada. São esses os frutos da deslealdade, da burocracia em forma de democracia, da ditadura civil e dos atos improbos de governos que utilizaram suas incompetências para aumentar impostos, visando, em momentos eleitoreiros, gastarem de forma desenfreada, com o intuito de dar a impressão aos mais pobres que estavam sendo satisfeitos mediante os programas de mero populismo, de mera falácia e temporário, uma vez que a política de subsídios, através da canetada, do controle dos preços, nunca deram certo. Por isso que nós tivemos inúmeras políticas monetárias que não contribuíram para a resolução dos problemas econômicos desse país. Geraram quebra da indústria, aumentaram o desemprego e, acima de tudo, tornaram o Estado a maior fonte de receitas da nação. E essa política, esse modelo socialista de governabilidade, contribuíram para os grandes atrasos, com obras inacabadas, hoje sendo resgatadas, com serviços meramente sucateados e com maquiagens em formas de grande doutrinação nos grandes centros acadêmicos, com uma queda significativa na qualidade do ensino fundamental e médio, que contribuíram para o aumento da evasão escolar e para o retrocesso na educação desta nação, através do modelo Paulo Freire de ensinar. E é por essa razão que o Brasil, à medida em que escreve uma nova história, não quer somente depender-se das commodities. É claro que as commodities têm contribuído para o nosso crescimento, devido ao nosso recorde da exportação através da nossa força do agronegócio. Mas nós tivemos um grande ministro
de Ciência e Tecnologia, hoje candidato a senador por São Paulo, chamado Marcos Pontes, que busca fazer o estudo da capacidade do Brasil de se industrializar para ser uma grande competitividade com o resto do mundo, porque nós somos uma nação promissora, somos uma nação que obtemos grandes recursos, onde governos que gostam do subdesenvolvimento para se locupletassem, tendo a população na mão, se negaram a praticar. E é por esse motivo, por outras razões também, que nós iremos, não só amanhã, como a todo momento, buscarmos a nossa liberdade, onde não pode mais o Supremo Tribunal Federal querer interferir nas decisões cabíveis, com os estudos do impacto financeiro, da equipe econômica, onde existe previsão na queda da taxa de juros em 2024, para financiar grandes empreendimentos que são de grande importância para o contínuo crescimento da economia, dado as consequências das reformas já aprovadas e das reformas que ainda vão se aprovar. E se no começo de 2023 a reforma tributária passar na Câmara e no Senado em 2 turnos de votação e vier a ser aprovada pela maioria absoluta, sem sombra de dúvida, teremos juros mais baixos. Juros mais baixos são financiamento de inúmeros tipos de empreendimento, que representa um número mais que positivo do emprego, onde não se conta somente com as ondas internacionais, mas uma probabilidade de fazer um Brasil próspero, um Brasil que produz, um Brasil que desenvolve, um Brasil que investe na infraestrutura, recupera a malha rodoviária e, acima de tudo, retoma também as ferrovias uma vez sucateadas, visando equilibrar o custo dos transportes para diversificar as demandas, e isso contribui diretamente para a rápida produtividade e também com o encurtamento das distâncias, onde não haja escassez de matéria-prima. Dentre todos esses projetos do governo do presidente Jair Bolsonaro, poderá fazer com que o Brasil recupere de forma significativa as previsões do contínuo crescimento do PIB. Porque quando você tem projeções de crescimento onde há uma probabilidade maior de grande crescimento da indústria nacional, de tecnologia, aumento das taxas de exportação e, acima de tudo, de uma nação que se desenvolve, onde a qualificação profissional é devidamente valorizada, com a federalização de boa parte dos ensinos de cunho que encaminham ao mercado de trabalho, se faz fundamental para que o Brasil cresça com dignidade, cresça de forma sustentável e cresça através da produtividade, que geram grandes retornos para o desenvolvimento, transformando esse país numa só nação, independente dos grandes auxílios, onde o governo não pode sequer sangrar os cofres públicos para subsidiar a economia, onde a longo prazo a conta pode vir a chegar para que nós paguemos dobrado e, como consequência, atinjamos a ladeira da recessão. Não queremos a ladeira da recessão, queremos o boom econômico, e o boom de verdade, o boom onde as pessoas podem sentir os devidos efeitos, onde anualmente tudo aquilo que se planta, aquilo que se produz, distribui-se de forma justa para a população. Por essa razão que existe um grande programa de assentamento e reforma agrária. Isso tudo é a competência de quem quer fazer a economia crescer, onde se planta a semente do futuro, visando tirar a dependência de programas como o Auxílio Brasil, que a curto prazo será implantado devido às altas taxas de desemprego e da necessidade de inúmeras pessoas que sofrem as consequências das injustiças da burocracia e da alta carga tributária, que contribuem para o desemprego e, acima de tudo, do descontrole, que podem até frear a demanda, mas não sobrepõem
os custos mensais de uma família. Por isso, a desigualdade significa muita burocracia, Estado em grande proporção e menos investimentos na sociedade civil. Estado tem que ser parte estrutural. O desenvolvimento econômico é por parte de um mercado livre, liberal, concorrente e com oportunidade para oferecer grandes serviços à sociedade civil e fazer com que esse Brasil seja um pacto federativo com grandes superávites com as maiores economias do mundo. É por esse motivo que votar Jair Bolsonaro é votar em toda a recuperação econômica e social, no resgate da soberania nacional, para fazer esse país dar inúmeros passos para frente, batendo sempre metas de inflação, metas entre equilíbrio na taxa de juros e, acima de tudo, metas cambiais de aumento significativo das reservas sem utilizar emissão de título através dos altos juros. Apenas se aumenta parcialmente a taxa de juros para segurar a meta de inflação, nunca para estagnar a economia, como muitos outros governos fizeram sob esse discurso e a longo prazo colheram os frutos do pífio crescimento. Esse tipo de governo não queremos mais. Queremos seriedade. Queremos Jair Bolsonaro. Queremos a reeleição para que o Brasil seja um Brasil do orgulho da pátria amada, da sociedade cristã e de todas as raças humanas, sendo uma só nação, unida, apagando e enterrando os malfeitores da história desde os tempos do Império e das modernizações do Estado, que apenas abdicaram do regime político, mas se mantiveram no poder de forma oligárquica e tirana. Isso é o que faz quebrar o Pacto Federativo, onde eles querem utilizar da Constituição apenas como defesa dos seus cunhos políticos, jamais da sociedade civil. Por essa razão, Jair Bolsonaro muito incomodou e ainda vai incomodar quem não quer o bem deste país. Um grande abraço a todos e Deus acompanha cada um de vocês. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Conjuntura Política e Econômica sempre à sua disposição. Um abraço a todos vocês. Um abraço a meu líder, que é o meu deputado, Dr. Serginho, o de número 22122, uma pessoa de grande valor e trabalho para a sociedade civil, e que a ele preste todo o meu apoio, e com ele estarei amanhã nessa carreata promissora de 7 de setembro. Um grande abraço.